Antes de mais nada, para aqueles que falam assim, Copa do Mundo ninguém liga, Copa do Mundo nos Estados Unidos ninguém tá nem aí, o povo de lá gosta mesmo do futebol, né, do soccer. Tá bom, nesta terça-feira, 16 de junho, o famoso ontem, nada menos do que 281.233 torcedores foram aos 4 jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2026, uma média de 70.308 torcedores por partida. A jornada teve as vitórias de França sobre o Senegal, Noruega sobre o Iraque, Argentina sobre a Argélia e Áustria sobre a Jordânia. O recorde até então era de 28 de junho de 94, na Copa do Mundo 94, com 277.070 torcedores na última rodada da fase de grupos. O total de público nos 20 jogos disputados até aqui em 2026 é de 1.309.652 torcedores, com média de 65.483 por partida. A taxa de ocupação dos estádios é superior a 99%. Maneira, informação bacana, ou seja, bombando a Copa do Mundo 2026. Inclusive, nesse momento, Portugal está jogando, está 1-1. Cristiano Ronaldo, não tem jeito, vamos torcer para ele fazer muitos gols, porque ontem o Messi já deu o show dele. A ver se o Cristiano Ronaldo também vai conseguir dar o show dele. Vamos falar agora do Rian Roberto, como eu já venho informando para vocês aí nos últimos dias. Rian Roberto vendido pelo Flamengo. Já está tudo certo, assinado, jogador liberado para viajar e se apresentar ao Shakhtar, que ele seja muito feliz. O Flamengo vende esse jogador por 10 milhões de euros, uma parte vai para o Atlético Paranaense. Assim que a fonte liberar, eu detalho tudo para vocês aqui, quanto fica com o Flamengo, quanto o Atlético Paranaense recebe. Forma de pagamento eu já falei, mas depois a gente faz um vídeo melhor sobre isso, para trazer todos os detalhes, tá? E por falar em detalhe, eu agora vou trazer detalhes para vocês da logística do Flamengo para a intertemporada. Vai pegar o River Plate, vai pegar o Benfica, tem o Lausanne também da Suíça. Vamos lá, perguntei uma pessoa aqui do Flamengo e essa pessoa me disse o seguinte: viajamos no dia 28 de junho para Lisboa, tá? Chegando lá, vão para Algarve, iniciam a etapa de treinamentos em Lagos e será tudo no hotel onde eles vão ficar. No dia 5 de julho eles vão para Estói, fica próximo ao estádio, e lá treinarão no CT do próprio estádio, que é o CT do Algarve, né? O estádio que eles vão jogar as 3 partidas, os 3 amistosos lá em Portugal. Bacana demais essa intertemporada que o Flamengo está fazendo, é uma espécie de enfim, para você valorizar a marca, a internacionalização da marca. E sempre lembrando, o Flamengo não está gastando nada com isso, tudo sendo custeado pela empresa que contratou o Flamengo para fazer essa intertemporada lá. E eu vou sempre mencionar isso, porque eu acho extremamente curioso. Um dos sócios dessa empresa é o José Mourinho, treinador super renomado no cenário do futebol europeu, treinador português. Então fica aí a informação para vocês. Por falar em informação, agora vamos falar de um jogador que está muito próximo de chegar ao Flamengo, mas inicialmente para o Sub-20. Trata-se de Gustavo Puskás. Primeiro, a Rádio Bandeirantes, que acompanha a Rádio Bandeirantes de Goiânia, que acompanha o Vila Nova, noticiou o interesse do Flamengo e, pelo que eu apurei, o Flamengo está concretizando a compra desse jogador por 4 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta, e o Vila Nova ficaria com 30%. Eles agora estão debatendo a forma de pagamento. O valor, chegaram no ok, beleza. Flamengo, empresário, tempo de contrato com o Flamengo, tudo certo. Vila Nova, tudo certo. Mas agora Flamengo e Vila Nova estão discutindo... Peraí, que uma mensagem importante. Estão discutindo a forma de pagamento para liberar o jogador se apresentar. Para quem não sabe, Gustavo Puskás, destaque do Vila Nova, ele, inclusive, ele tem passagem pelo Sub-13 do Flamengo, Sub-15 do Flamengo, depois ele foi para o Atlético Paranaense, ficou lá até o Sub-17, passou pelo Aimoré, voltou para o Vila Nova, aí agora ele está crescendo muito no Vila Nova. Nessa temporada ele tem 10 jogos pelo time profissional, 2 gols marcados e 1 assistência. Ele é centroavante, tá? Gustavo Puskás, alto, forte, garoto parece ser bom, muita gente elogiando o Gustavo Puskás, pelo que eu conversei com as pessoas que acompanham o jogador lá em Goiânia, muita gente elogiando, e um jogador que chegaria para o Sub-20.
Então o Gustavo ele entra naquele planejamento do Flamengo. Inclusive entrevistei Alfredo Almeida, diretor da base, recentemente, ele falando que o Flamengo estava focando muito em destaques aqui do futebol brasileiro para contratar para o Sub-20, trabalhar esse jogador para, quem sabe, chegar ao time profissional. E por falar em interesse, tem clube italiano interessado em José Boto. A imprensa italiana noticiando que o Milan está de olho na contratação do diretor José Boto, mas pelo que eu apurei, apesar do interesse, de fato tem interesse, o José Boto não tem interesse em se transferir para o Milan nesse momento. O Milan de fato entrou em contato com o José Boto, então, mas não tem nenhum interesse do profissional em deixar o Flamengo, rescindir com o Flamengo agora e partir para o futebol italiano. Eu, assim, vou ser muito sincero, vejo algumas pessoas, entre aspas, reclamando do José Boto. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho. Tem erros, claro que tem, todo ser humano tem, todo profissional tem, mas eu acho que é muito mais acerto do que erro. Eu particularmente não queria que ele deixasse o Flamengo nesse momento, não. Acho uma boa ele ficar até dezembro, que é quando acaba o contrato dele, depois discute uma renovação ou não. A grande alegação dele é de que hoje o poder ainda é maior, né? Já na primeira resposta é mais ou menos o que ele fala, né? Mais adiante eu pergunto para ele: com o presidente controlando o conselho gestor que ele preside e tem voto de desempate, e nomeando a maioria dos seus membros, qual seria o contrapeso real à sua autoridade em decisões como renovação de contratos polêmicos ou contratações de alto valor? Aí entra técnico, gente, na linha do que você perguntou aí, Bola. Tá? Aí ele fala: diferente de hoje, que o presidente decide tudo, o conselho executa, o dia a dia se autofiscaliza, na proposta de emenda, o novo conselho gestor separa formalmente seus papéis exclusivos de orientador e fiscalizador da diretoria. E esta última é quem efetivamente executa o dia a dia, etc, etc. Então ele vai se desenvolvendo e vai falando. Agora, isso tudo tem que ser esmiuçado, debatido, os contrapontos têm que ser apresentados. Repito, é uma entrevista feita por WhatsApp, não é uma entrevista feita ao vivo, não é uma entrevista feita que você consiga ter contraponto ali. Tem essa limitação, mas entre fazer dessa maneira e não fazer, ele respondeu às vésperas de ir para os Estados Unidos, eu acho que é muito melhor ter as respostas. Posso voltar ao assunto com ele? Provavelmente até poderei voltar, mas a ideia inicial é o quê? Fazer as perguntas pertinentes, todas elas são pertinentes, são incisivas. Não tem uma pergunta passando pano. Eu desafio qualquer um a ver uma pergunta aqui que seja alisando. Todas são cutucando, como deve ser, no papel do jornalista. E ele responde. Agora o debate está aberto aí para que o Conselho debata. Vamos ver. Agora, é importante, o pessoal do Conselho me manda mensagem aqui, a outra falou com o Alain, ontem eu falei com o outro. Né? Antes até da entrevista sair, o outro não, porque... Cara, vocês têm que debater no Conselho. Vocês têm que enfrentar no Conselho, vocês não são oposição. E eu acho saudável, tem que ter oposição. Ninguém pode viver sem oposição num clube ou num ambiente democrático qualquer. Não é isso? Então vai lá e debate ponto, porque tem pontos que podem... Claro que tem. Na linha do que disse o André, é evidente que tem. Tá? Uma outra pergunta. A proposta prevê autotutela do presidente sobre atos administrativos de gestão. Em que medida isso enfraqueceria os mecanismos de controle e fiscalização dos demais poderes? Ele responde. A outra, dado que o Conselho Gestor será majoritariamente composto por indicados do presidente, você que é do Conselho que está acompanhando, que mandou mensagem, preste atenção nessa pergunta. Que garantia prática há de que esse Conselho exercerá fiscalização independente sobre diretoria profissional? Tá? Mais uma. Quais os critérios objetivos transparentes e meritocráticos para a escolha do diretor-geral e do diretor de futebol, que hoje é o Boto? A proposta cita excelência curricular, aspas, e processo de avaliação, também entre aspas, mas não detalha edital público, comissão independente ou participação dos conselhos deliberativo, né, que é o órgão máximo de deliberação e fiscalização do clube, né, e fiscal. Ele responde. A vedação de contratação de ex-dirigentes, a parte interessante, eleitos por apenas um ano, é suficiente para evitar apadrinhamento político? Não seria melhor ampliar o prazo de quarentena, especialmente para cargos de alta remuneração? Né? Ou seja, o cara é dirigente, tu pode ser contratado por um ano. Eu pergunto, era melhor colocar um período maior? Né? Como será garantida a impessoalidade na contratação de diretores, gerentes e profissionais remunerados? Haverá obrigatoriedade de publicar currículos, remunerações e declarações de conflito de interesse?
Também foi perguntado. Qual mecanismo impede que o presidente nomeie aliados políticos sem experiência comprovada para cargos estratégicos, apesar da exigência de, entre aspas, experiência de gestão? Também foi perguntado. Por que a proposta e ele só ensaboando. E ele só... Ele responde tudo. Cabe agora ele responde tudo, mas... sempre não. Hoje o presidente tem poder demais. Exatamente. Agora vai mudar e tal, não sei o que. Esse para mim é o grande ponto dessa entrevista, o grande ponto de interrogação. Se ele fizer isso, ele é o rei do altruísmo e eu nunca vi nada igual. Então, uma outra pergunta. O Conselho de Administração não passa a ter papel apenas recursal e fiscalizador, perdendo influência na gestão orçamentária e estrutural? Isso nos esvaziaria o importante contrapeso ao executivo, que é o presidente? Outra, com a migração de competências para o Conselho Gestor, majoritariamente nomeado por ele, presidente, e diretoria profissional, qual será o espaço real de deliberação dos conselheiros eleitos pelo quadro social? Ou seja, o sócio elege o conselho vai lá, ele perde poder na prática. Ele responde até em tópicos aqui. Ou seja, ele respondeu tudo que foi perguntado. Com as respostas pode concordar ou discordar. As perguntas são todas pertinentes, nenhuma delas é levantando bola, porque eu não faço jornalismo de levantar bola de assessor de imprensa. As respostas estão aí. Agora cabe ao Conselho debater o assunto. Eu vejo dessa maneira. E podemos até voltar ao assunto, provavelmente voltaremos ao assunto de outra forma, de outra maneira, à medida que as coisas forem acontecendo. Né? Mas acho que aí é a hora do conselheiro meter a cara. É de oposição? Não concorda? Ótimo. Debata, leva adiante. Vai para cima. Para que o melhor para o clube seja encontrado. Agora, uma coisa importante disso tudo que eu acho assim, em tempos que você vê o Corinthians na situação que está, né? O São Paulo na situação que está. O São Paulo é um clube que você não consegue entrar naquele núcleo duro ali para concorrer à presidência. É difícil, é impossível. Tem os cardeais. O São Paulo, que não entende, metade do conselho do São Paulo é formada por conselheiros... a palavra qual é? Não é natos, não. O cara é conselheiro até morrer, entendeu? É isso. Eles são efetivos, são para sempre. Então você tem que eleger praticamente... Vitalícios. Você tem que eleger todos os outros. É impossível, você não consegue penetrar ali sem fazer a política com essa turma. É assim. A situação do Corinthians, com a crise que está. Olha o Vasco, quem é que manda? É SAF, é confusão. E o Botafogo, né? O Flamengo está tentando caminhar, pelo menos em tese, num caminho mais profissional. Agora, as questões que envolvem poderes do presidente, elas têm que ser realmente muito debatidas. Na linha do que disse o André. Segundo informações apuradas pelo jornalista Antônio Carlos, o Flamengo continua observando o mercado internacional em busca de jogadores capazes de elevar o nível técnico do elenco. Entre os atletas analisados pelo departamento de futebol está o argentino Thiago Almada, que atravessa uma fase de menor destaque em seu clube e passou a ser visto como uma alternativa interessante para futuras movimentações. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra entende que uma eventual mudança de cenário pode ser importante para que o meia recupere sua melhor forma e volte a ter protagonismo. A avaliação interna é de que o jogador reúne características que podem gerar impacto imediato dentro de campo e, ao mesmo tempo, representar um ativo com potencial de valorização no mercado. Dono de grande qualidade técnica, Thiago Almada se destaca pela visão de jogo, mobilidade e capacidade de criar espaços em setores congestionados do campo. Sua versatilidade ofensiva e facilidade para participar da construção das jogadas são atributos valorizados pela comissão técnica, que busca aumentar as opções criativas no meio-campo. O interesse do Flamengo também está ligado ao planejamento para os próximos anos. Apesar da importância de Arrascaeta para a equipe, o clube trabalha com a ideia de promover uma renovação gradual do elenco, garantindo alternativas de alto nível para manter a competitividade em todas as competições. Caso surja uma oportunidade favorável no mercado, a tendência é que o Flamengo desenvolva um projeto de longo prazo para o meia argentino. Internamente, existe a convicção de que Almada possui perfil compatível com os objetivos do clube. Agora eu quero saber a sua opinião de vocês. Almada será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras nação.